E aí, gente, beleza? Então, como prometido, tá aqui a segunda parte do vídeo da minha história sobre o vestibular de medicina. Então eu contei, né, que eu fiz mais ou menos 1 ano e meio, mas o meu meio ano eu não dei tanta importância. E aí o meu primeiro ano de verdade eu realmente me dediquei e passei por pouco, foi muito pouco mesmo. Então em 2015 eu resolvi me dedicar, eu tava muito mais confiante. Eu mudei de cursinho, eu fui pro ESAG, que lá é um curso, um cursinho pré-vestibular somente pra medicina. Claro, tem 2 ESAGs. Tem o ESAG vestibular e o ESAG medicina. Eu tava no ESAG medicina. É das 7h15 da manhã até as 7h15 da noite, se não me engano, alguma coisa assim. São 12 horas de aula por dia, de segunda a sexta. E no sábado, das 7h15 às 3h30, alguma coisa assim. E geralmente de domingo tem simulado. Então o que aconteceu? No começo eu tava muito empolgada, eu ia muito no cursinho. E de repente eu comecei a, sei lá, eu não tava gostando. Eu fiz amigos lá que realmente eram muito legais e eu converso com eles até hoje. São uns amores. A gente brinca muito com o outro até hoje. E eles costumam falar que eu sou muito revoltada. E com o passar do tempo dos vídeos vocês vão perceber que eu sou mesmo muito revoltada. Então assim, eu já tava mais confiante porque eu já tinha feito 1 ano de cursinho, eu já tinha aquela base. Então, e eu vi assim algumas diferenças, sabe, de mim pros outros alunos da minha sala. O ESAG, ele é bom porque assim, a diferença dele pro etapa, que assim é nítida. Eu não tô falando que um é melhor que o outro, eu tô falando da diferença mesmo. O ESAG, ele reduz o número de pessoas numa sala. Por exemplo, vai ter no máximo 40 pessoas dentro da sua sala. E com o decorrer do ano, muitas pessoas saem, como foi o meu caso. Eu saí. Eu vou contar por quê. Já no etapa, eram 200 pessoas numa sala. Mas isso não interferia no aprendizado. Porque o professor tava lá no palco, digamos assim, e ele usava o microfone e ninguém falava. Era respeito mesmo, aula era aula, todo mundo prestava atenção. E o ESAG, eu tava numa sala que tinha muita gente que tinha acabado de sair do ensino médio. Então as pessoas tinham mais ou menos 17 anos. Eu já tinha 19. Nossa, vão falar, meu Deus, a adulta, né? Mas assim, era diferente, porque eu já tinha saído do ensino médio fazia um tempo, porque eu saí antes do ensino médio porque eu fui fazer intercâmbio. E aí eu já tinha feito 1 ano de cursinho no etapa. No etapa, a maioria das pessoas só querem faculdade pública, então eles ficam lá 4, 5 anos. Então tem gente muito mais velha no etapa. E aí eu percebi essa diferença na minha sala no ESAG. Era gente assim, com mochila da Porto ainda, entendeu? Achando assim, eles ainda estavam no ritmo do ensino médio, terceiro colegial. Eles estavam. Isso é inevitável. Eu não tô falando que todos ali eram infantis. Não, tinha gente muito infantil, isso me irritava muito. Por isso também que eu comecei a ser muito revoltada lá. E aí isso tava me atrapalhando muito. Teve gente da minha sala que era mais velha, que tinha mais de 20 anos, por exemplo, e que tinha o mesmo problema do que eu. Teve gente que saiu da sala, foi pra uma sala que só tinha veterano, por exemplo. Mas eu não saí da sala porque eu gostava dos horários das aulas, batia com o meu horário, porque de manhã eu saía de casa, tipo, com muito sono e tudo mais, mas eu tinha um rendimento maior nas primeiras aulas. Isso é importante também você saber o horário do seu rendimento, isso conta muito. Então eu fiquei nessa sala com gente muito mais nova do que eu, e as pessoas mais velhas que eu também tinha certo contato saíram. E tinha um rapaz lá, ele era bem mais velho, ele tinha 36 anos, se não me engano, o Ricardo, é um super amigo meu ainda. Ele já era formado, ele já tinha vida própria e tal, e ele resolveu que ele queria medicina, e a gente trocava uma ideia na sala e tal. Eu aprendi uma coisa muito boa com ele, que foi aí que eu decidi que eu ia sair do ESAG. Primeiro porque tinha muita briga. Eu comecei a brigar com muita gente da minha sala por coisa infantil. Tinha umas meninas lá muito infantis mesmo. Um problema também do pessoal do ESAG é que era um cursinho muito caro mesmo. Então tinha gente lá que tinha muito dinheiro. E quando a pessoa tem muito dinheiro, não que isso seja regra, sabe? Mas tem gente que tem muito dinheiro e não enxerga o resto do mundo, entendeu? Ela acha que porque ela tem dinheiro, o resto do mundo tem, ou assim, o resto do mundo tem que respeitar ela pelo que ela é. Então tinha algumas meninas lá que viviam um conto de fadas, sabe? Umas coisas assim que, enfim, não vem ao caso, mas que isso me irritava muito.
porque eu não sou esse tipo de gente que tem muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro. Então, eu sou da ZL e tudo mais, e isso já é uma coisa para as pessoas se assustarem, mas tudo bem, eu não ligo. E aí, o que o Ricardo fez? O Ricardo saiu do cursinho do ESAG bem antes que eu. Ele ficou lá acho que uns 3 meses só, e ele resolveu estudar por conta própria, em casa. E aí eu peguei e falei, Ricardo, como você vai fazer isso? É muito difícil. Como que você vai estudar por conta própria? Aí ele pegou e falou assim pra mim, Laís, o importante não é você saber toda a matéria, não é você ser o melhor e saber todas. Se você está disposta a prestar faculdades particulares, não importa se é por FIES, se você vai pagar sozinho, não importa. Se você vai prestar faculdade particular, você não tem que saber toda a matéria, nem basicamente isso também serve isso também é um conselho para quem vai prestar faculdade pública. O que ele me ensinou? Você tem que pegar o jeito da prova. Você tem que saber que não vai mudar praticamente nada de uma prova do ano passado para esse. Você pega aquele conteúdo da prova e estuda a prova. Por exemplo, se na parte de história caiu sobre Revolução Francesa, provavelmente no próximo ano vai cair sobre Revolução Francesa na parte de história também. Só que perguntando um outro ponto da Revolução Francesa. E é isso que você tem que pegar. Em matemática, se cair matriz, provavelmente vai cair alguma coisa sobre matriz no ano que vem também. É só você pegar aquele conteúdo. Por exemplo, você pega a questão 18 de matemática. Ali caiu sobre matriz, beleza. Pega a matéria de matriz, estuda a matéria de matriz. Estuda tudo. E depois, você faz algumas questões de matriz, entendeu? E pega as questões de matriz que caíram na prova que você vai fazer. Então, o que ele fazia? Ele pegava as provas de todos os anos que ele... Ai, caralho. Meu Deus, espera um minutinho aqui. Pronto. Então ele pegava algumas provas, tipo umas 3 provas anteriores da faculdade X que ele ia fazer e fazia na casa dele. Depois ele via o que ele errou, tentava corrigir o erro, entendeu? Então beleza, ele saiu do cursinho, eu fiquei mais um tempo e como tava tendo muita briga, eu já não tava me adaptando pelo tempo que eu tinha que ficar no cursinho, eu não tava sabendo conciliar a minha vida com o tempo de cursinho. Era muito tempo fora de casa e eu sou uma pessoa que, se eu fico muito tempo fora de casa, eu me sinto mal. Parece que eu preciso vir pra casa, no conforto do meu lar, entendeu? Nem que seja 15 minutos de almoço dentro de casa. Eu gosto, entendeu? Então assim, cada um. Tem gente que prefere ficar estudando fora de casa porque acha que se vir pra casa não vai conseguir estudar. Eu sou o contrário. Eu tenho essa disciplina. Eu consigo vir pra casa e estudar. Então, eu conversei com a minha mãe, com meu pai, e eu resolvi sair do cursinho em agosto, no meio do ano, né? Eu saí e eu falei, eu vou estudar por conta própria, vou me virar, eu vou fazer as provas, né, dos anos anteriores, vou estudar cada prova que eu vou prestar e vai ser isso, vamos tentar. E aí minha mãe falou, tudo bem, eu confio em você, se você acha que esse método vai dar certo, eu tô apostando em você. O que você acha que é melhor pra você, eu assino embaixo, beleza. Então eu saí do cursinho, eu peguei todas as apostilas que eu já tinha e usava como base, assim. Eu imprimia todas as provas que eu ia fazer e aí eu simulava a prova. Por exemplo, se na Unesp era 4 horas e meia de prova, eu pegava aquela prova e simulava 4 horas e meia de prova, entendeu? Como se eu estivesse fazendo a prova. E eu ia fazendo e beleza, terminava, parava o tempo, né? Tinha redação, eu fazia a redação também. Claro, às vezes eu fazia a redação daquele ano mesmo, da própria prova. Às vezes eu pegava temas que tava na internet. Eu usava alguns temas populares desses canais de YouTube mesmo que fazem propaganda para cursinho, assim. Eu pegava alguns temas que eles falavam que poderia cair nos vestibulares e eu fazia a redação. Eu gostava muito de fazer redação. Eu cheguei até a fazer aula particular de redação porque eu era meio ruim mesmo em redação. E aí quando eu fiz a aula particular, eu comecei a pegar muito jeito de fazer redação e eu comecei a ficar muito boa. Então eu fazia com muito prazer redação. Eu fazia no mínimo uma por semana, às vezes 2. E estipulava um tempo também, porque isso é muito importante. Você não pode pegar todo o tempo da prova para fazer a sua redação. Sua redação tem que ficar boa? Tem que ficar muito boa.
mas assim, em determinado tempo, entendeu? Eu pegava, vamos supor, 1 hora e fazia o rascunho e passava limpo. Era 1 hora pra redação. E aí vai de você, se você prefere fazer a redação antes da prova ou depois. Eu preferia fazer o seguinte, eu fazia o rascunho da redação, partia pra prova, e no final, aí eu pegava e lia de novo meu resumo e falava, não, isso aqui não tá muito bom, né? Vamos melhorar isso aqui, vamos acertar esse parágrafo e vamos passar limpo. Então eu fazia isso. Deixava, vamos supor, meia hora pro rascunho e meia hora pra passar limpo. E aí eu fui fazendo isso, e aí eu corrigia depois a prova que eu tinha feito. Eu via mais ou menos os meus acertos, e eu não tava muito acima, assim, pra passar numa faculdade pública. Eu não tinha toda essa nota. Eu acertava 60 e poucas questões. E, tipo, numa USP, numa Unesp, você tem que acertar mais 70 pra passar. Então, eu sabia que, assim, se eu passasse numa pública na primeira fase, seria cagada. Mas, né, eu não tava me iludindo. Eu não queria me iludir, porque eu ficava muito mal quando eu não passava nas provas. Eu chorava muito, nossa senhora. Em 2014 eu chorava muito que eu não passava, eu sofria. E então, no fim de 2015, eu comecei a prestar um monte de prova de novo, como em 2014. Eu prestei 15, 16 vestibulares. E uma dica pra não perder, assim, porque em 2013, 2014 eu perdi alguns prazos pra pagar os boletos dos vestibulares, porque eu esqueci de anotar. Eu fiz uma planilha, eu realmente fiz uma planilha. Eu peguei uma folha A3, bem grandona, e em cima eu colocava assim, nome da faculdade, depois, data de inscrição, o prazo, né, de tal dia até tal dia. Aí colocava valor do boleto, que aí a minha mãe conferia e depois ela pagava. E colocava a validade do boleto. Depois eu colocava o que eu precisava pra fazer a inscrição, porque tem vestibular que ele te obriga a mandar foto 3x4. Você tem que enviar por correio a foto 3x4. E se você não manda, mesmo se você pagou, você tá automaticamente excluso do vestibular. Você não pode fazer. E isso já aconteceu comigo. Eu paguei o vestibular, eu não mandei a foto 3x4 e eu não podia fazer a prova. Então eu fiquei muito esperta com isso. Eu anotava tudo mesmo. A data da prova, se tinha segunda fase ou não, o resultado, por exemplo, a primeira fase, quando que era, o resultado da primeira fase e o dia da segunda fase. E o resultado final. Eu colocava tudo, absolutamente tudo, na folha A3. E aí eu colocava o nome das faculdades embaixo que eu ia prestar. E aí eu seguia o padrão, entendeu? Isso me ajudou muito. E aí quando passava eu já tinha pago o boleto, eu passava um marca-texto em cima, pra saber que eu já tinha pago. Então isso me ajudou muito mesmo.